Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia e sociologia, dando continuidade aos nossos estudos sobre Marx. Especificamente, dando continuidade à sua ideia de trabalho estranhado. Então, para quem não assistiu à nossa primeira aula sobre o trabalho estranhado, nós estamos falando agora justamente do sistema capitalista. Ou seja, em que sentido, qual é, de fato, a maneira com que o trabalho se apresenta dentro do sistema capitalista. Para tanto, eu fiz uma distinção de suma importância entre trabalho alienado e trabalho estranhado. Se estão lembrados, né, para quem assistiu a primeira aula, se está lembrado, o trabalho ele sempre é exteriorização de si. Né? Ele sempre é alienação de si. Em que sentido? Aquilo que eu produzo deve ser reconhecido por mim como produto meu. Né? Ou seja, o produto do trabalho, o produto do trabalho é a materialização, ou deveria ser, a materialização da subjetividade. Porém, dentro do capitalismo, esse trabalho não cumpre com essa função. O trabalho, então, dentro do capitalismo, ele, tal como eu coloquei aqui, ao invés de humanizar o ser genérico, ou seja, ao invés de tornar este ser genérico um ser humano, ele acentua a sua animalidade. Bom, como assim, então dando continuidade, né, a essa aula, como assim ele acentua a sua animalidade? Porque hoje, ou porque dentro do sistema capitalista, o trabalho ele só tem utilidade, ele só tem sua função na medida em que ele serve como fonte de dinheiro. Né? Em outras palavras, o trabalho dentro do capitalismo ele serve para que nós ganhemos dinheiro. E ganhemos dinheiro para quê? Ganhemos dinheiro para manter nossa casa, para manter os nossos filhos bem assistidos, para comer, para ter um certo lugar para dormir, etc, etc. Ou seja, olha que sensacional, né? E triste ao mesmo tempo, evidente, que no capitalismo o dinheiro ele serve, o trabalho ele serve para ganhar dinheiro e o dinheiro ele vai ser utilizado para satisfazer as funções animais, que é se alimentar, comer, dormir. Né? É para isso. Não há uma expectativa de que o trabalho tenha aquele poder de transformação do ser em homem. Porque, como nós falamos na aula passada, dentro do capitalismo, as profissões, ou seja, aquelas qualificações que nos dão a oportunidade de fato, transformarmos o mundo da maneira com que nós desejamos, nós, homens, desejamos, isso não acontece. Por quê? Porque as profissões, os trabalhos, eles são determinados por fora de nós. Né? Eles são determinados por agentes que são exteriores a nós. E qual é o agente específico? A economia. Como tudo dentro do capitalismo gira ao redor do lucro, assim também as profissões giram ao redor do lucro. Né? Se abrem postos de trabalho na medida em que determinado produto vende mais, né? Na medida em que há uma demanda maior de tal produto. E aí o cara se transforma naquilo que a economia, naquele momento, deseja. Né? Deseja. Bom, essa maneira de trabalho dentro do capitalismo é chamado, vou colocar aqui como
continuação dessa colocação aqui do capitalismo, vou colocar entre aspas, por ser uma expressão do próprio Marx, que é de trabalho mutilado. Né? O trabalho mutilado, o que é mutilar? Mutilar significa arrancar um membro, certo? Então, o trabalho mutilado é aquele que não se vale de toda a experiência, né? Que não se vale de uma experiência plena, mas apenas de uma parte dessa experiência que normalmente, né, na linguagem comum, você fala lá do trabalho rotineiro. O trabalho rotineiro ele só vai exigir de você uma única experiência, né? Ele vai exigir de você uma única atividade. Ele não é completo, ele não é pleno, e etc, etc. Bom, para que nós possamos, então, avançar aqui nessa ideia de trabalho do Marx, o Marx ele vai desenvolver dois conceitos principais. Né? Dois conceitos principais. O primeiro é o que ele vai chamar de reificação. Um processo de reificação do trabalhador. Reificação ou, coloquemos aqui, coisificação. Reificação ou coisificação do trabalhador. A própria expressão já nos dá uma certa ideia do que se trata. Né? Dentro do sistema capitalista, o trabalhador ele se torna coisa, res, por isso que reificação. Ele se torna coisa, ele se torna mais do que coisa, ele se torna mercadoria. Então veja, tudo, absolutamente tudo no capitalismo tem como finalidade o lucro. E a gente fala isso, é a segunda vez que eu falo agora em 7 minutos que estamos conversando. Mas às vezes não bate, né? Quer dizer, às vezes você fala e o sujeito fala, grande coisa, eu já sei, escuto isso todo dia. O trabalhador se torna mercadoria. E como a gente vai ver com calma na hora que falarmos sobre mais-valia, a gente vai perceber que o lucro ele vem justamente do trabalhador. Não é em uma diminuição no gasto com matéria-prima, por exemplo, no aumento da produção única e exclusiva. Não. O lucro, a mais-valia, ela vem do trabalhador, né? Ela vem do tempo do trabalhador. Mas esse é um aspecto que nós deixaremos para a próxima aula, talvez. Não consigamos chegar lá hoje ainda. Bom, então, o que seria essa reificação do trabalhador? É a transformação, vou colocar aqui, transformação do trabalhador em coisa. Coisa, moçada. O que é uma coisa? Coisa é um objeto inanimado, certo? Ou, antes de ser um objeto inanimado, coisa é alguma coisa genérica. Né? Pega a coisa lá para mim. Eu estava falando com a coisa, e daí a coisa falou para mim, você esqueceu o nome, sei lá, você estava falando com alguém. Né? Então é transformar um ser humano em ser genérico. Como que se dá, então, essa transformação do trabalhador para o ser genérico? Né? Essa transformação do trabalhador em coisa é considerá-lo uma peça uma peça produtora de mercadorias. Né? Uma peça que faz mercadorias. Essa seria a ideia. Reificação. Considerar o trabalhador dentro da fábrica como uma peça responsável por uma parte da construção
de um objeto X. E olha, um parênteses, gente, de suma importância. E olha que nós estamos falando na época de Marx. A gente está falando do século XIX, na metade do século XIX. Daqui a pouco, porque, né, eu falei, quando o trabalhador dentro da fábrica é considerado coisa, porque ele faz uma partezinha lá, o outro faz uma partezinha aqui, etc, etc. Por quê? Porque no século XX, quando entrar o conceito, quando for criado, né, o conceito de indústria cultural, aí não será o trabalhador considerado coisa. Aí será o sujeito, o indivíduo considerado coisa. Mas ainda a gente precisa comer bastante arroz e feijão para chegar lá. Mas é um ponto super importante. Por enquanto, estamos nesse degrau. Né? O ser humano dentro da fábrica considerado como coisa. Então, veja, as características humanas, né? Qual é a reflexão que nós podemos fazer sobre isso? Tudo aquilo que é humano, sensações, sentimentos, os desejos, né? As vontades, ou seja, as particularidades de cada um de nós, dentro do ambiente de trabalho, entenda-se por ambiente de trabalho, mormente, a fábrica, a indústria, dentro da indústria, esse ser, ele tem que estar desconectado de todas essas coisas. Ele tem que fazer um esforço enorme para negar todas essas coisas. E se nós olharmos para aquela definição ideal, né, de trabalho, seria o contrário. Né? Colocar paixão, colocar a vontade, colocar o tesão de cada um, colocar as particularidades de cada um nas coisas. Lembre-se sempre da redação. Lembre da prova, né? Que são coisas que são comuns de vocês. Provas, redações, simulados. Você coloca a sua individualidade lá, você se coloca naquilo a ponto de alguém corrigir aquele negócio como se fosse você. Ele te avalia por aquilo. Olha só, gente, que coisa mágica. Né? Professores vão dar aula. Lembra-se que eu falei na aula passada? Bem ou mal, só a aula igual a minha só tem eu. Não vai ter outra. Para o bem e para o mal. Pode ter gente que explica melhor, pode ter pior, não interessa. A gente coloca, os professores, eles dão a aula com tesão, com as suas particularidades, com as suas maneiras, com os seus cacoetes linguísticos, né? Cada um fala de um jeito, se expressa de um jeito e assim vai. Agora, dentro da fábrica, dentro do ambiente de trabalho, isso não pode. Por isso que o cara se transforma em coisa. De onde vai resultar aquele trabalho monótono, rotineiro, todas aquelas coisas que vocês já estão cansados de estudar e de ouvir de outros professores, de outras disciplinas e etc, etc. Certo? E então você tem uma inversão, né? A reificação, coisificação do trabalhador, você tem uma invenção, uma inversão. Aquilo que é humano, ou seja, o ser humano, ele se transforma em coisa, né? Ele acaba por ser dotado, ele perde as suas particularidades para se tornar uma peça da engrenagem, certo? Por outro lado, você tem, né, do outro lado aqui da nossa relação, você tem o fetichismo. Fetichismo da mercadoria. Fetichismo da mercadoria. Fetiche. Fetiche, provavelmente todo mundo já ouviu falar. Né?
perguntasse qual é o seu fetiche, aí você faz, né, dá aquela risadinha meio assim, já imaginando que fetiche tem a ver com sexo. E vocês têm toda a razão, não aqui no caso do Marx. Por quê? Porque quando a gente fala em fetichismo, quem tornou popular este conceito, essa palavra, foi o Freud, né? O Freud que vai falar sobre o fetichismo. No caso do Freud, o fetichismo está sim associado à sexualidade, não só o fetichismo, né? Tudo está associado à sexualidade no caso do Freud. Um parênteses, estou falando sexualidade, não estou falando genitalidade, viu? Seus pudicos, né? Alguns aí, pudicos e pudicas, puritanos e puritanas. No caso né? Não vamos fazer uma leitura errada do Freud. A gente vai ter aula sobre o Freud no canal aí, trocentas mil. Não vamos ser tonto a ponto de falar, não, o Freud só fala de sexo. Ele fala de sexualidade. Sim, é verdade, mas não é verdade que ele fala sobre 100% genitalidade. Existe uma diferença gigantesca aí, tá? Nego que não lê os caras e fica falando merda depois na internet. Bom, no caso, então, quem popularizou, quem deixou famoso, etc., foi o Freud, certo? Talvez, para que a gente possa entender o que é esse fetichismo da mercadoria com propriedade, a gente pode sim, num certo sentido, reportar-se ao conceito de fetichismo do Freud, né? Então, vamos tentar fazer esse processo, né? Vamos tentar fazer esse caminho. Se alguém pergunta para você qual é o seu fetiche, quais são as possíveis respostas para isso? É claro que elas são quase que infinitas. Quando se fala de sexualidade, elas são quase que infinitas. Mas vamos tentar imaginar algumas possíveis respostas, né? Gosto de salto alto. Tenho fetiche por pé. Tenho fetiche por uniforme de bombeiro. Tenho fetiche por colegial. Tenho fetiche por sei lá o quê. O que é essa... o que significa... Né? Vamos pegar um exemplo. O que significa ter fetiche por salto alto, por exemplo? Então vejamos. O salto alto ele é um objeto, certo? Assim como o uniforme é um objeto, de sei lá o que ele é objeto. Eu tenho fetiche por gordinhos, eu tenho fetiche por gordinhas, eu tenho fetiche por canetas não sei o que. Eu tenho fetiche, por isso que eu estou falando, não é só a genitalidade. Estamos falando de sexualidade, que é mais abrangente para o Freud. Né? Você pode ter fetiche por algum livro. Os objetos eles são construídos para que sejam fetichizados de fato, né, pela indústria, isso sem dúvida, mas ainda a gente está aqui num ambiente muito, num capitalismo que não é o capitalismo contemporâneo, que não tem conhecimentos ainda não existe no século XIX um conhecimento, não existem as descobertas freudianas, não existe a teoria crítica ainda, então eu vou usar esses exemplos, depois eu faço as devidas correções para a gente não ficar, né, cometer um anacronismo aqui. Então, então você pode ter um fetiche pelo livro tal, você pode ter um fetiche por um autor, né, que se apresentou lá de determinado modo. Vamos pensar no caso específico do salto alto. Então, imagina, né, como eu estava falando, o salto alto ele é um objeto, certo? Como objeto, esse salto alto eles têm uma finalidade. Qual é a sua finalidade? Ser calçado. Né? Ele é um calçado, ele serve para, nua e cruamente, o calçado ele serve para proteger os pés. Ou
no mínimo, para ser colocado nos pés. Os pés de alguém, né? De um ser humano, certo? Bom, quando o sujeito fala que eles têm fetiche por salto alto, o que isso significa freudianamente, psicanaliticamente? Significa que não interessa para o ser dotado de fetiche, não interessa o conjunto da representação. Qual é o conjunto da representação, moçada? É alguém, na nossa cultura, uma mulher calçada com o salto alto e com roupas, com, sei lá, maquiagem, aí você imagina o que você queira, certo? A representação total é isso. Ela é o conjunto todo da obra. O sujeito dotado de fetiche, ele considera apenas um traço, que é o quê? A presença do salto alto. A presença do salto alto, ou o salto alto, ele se eleva em relação a todo o conjunto, a ponto desta única parte ser a única a ser considerada válida. Em outras palavras, você pode trocar tudo, a mulher não interessa. Ela pode ser branca, ela pode ser negra, ela pode ser ruiva, ela pode ser alta, baixa, gordinha, magrinha, não interessa. Interessa a presença do salto alto. Isso é fetiche na visão freudiana. Por que eu estou indo lá para frente para depois retomar? Porque fica mais fácil da gente entender um ponto específico e fundamental do termo fetichismo que está presente tanto em Marx quanto em Freud, que é o quê? A ideia de você selecionar apenas uma parte, olhar para uma única coisa e tomar essa coisa como a totalidade. Em outras palavras, desconsiderar tudo o que não é aquela parte específica. Se você está acompanhando todas as aulas do Marx, eu acho que você já sacou. O que é o fetichismo da mercadoria? O fetichismo da mercadoria, gente, é dotar. Vou colocar. A aspas também é porque devido ao Marx, tá? Olha que foda, velho. Um objeto não, vamos deixar melhor, né? Vamos usar. Dotar de características mágicas uma mercadoria. Pare e pensa um pouquinho, por favor. O salto alto ele parece ter um encanto, né? Por quê? Porque pro cara que tem fetiche por salto alto, pode ser a mulher mais linda do mundo se ela não tiver salto alto. E isso é muito verdadeiro, viu, gente? Em casos muito severos de como fala? De esquizofrenia, né? Em casos muito sérios de esquizofrenia, nossa, não ver. Em casos muito sérios de perversão, né? O sujeito dotado, né, de uma perversão muito acentuada, pode ser a maior mulher do mundo, a mulher do mundo mais linda
dentro da concepção deles. Se não tiver o salto alto, já era. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, olha lá. Fetichismo da mercadoria. Dotar de características mágicas uma mercadoria. Você fala, não... Entendi não. Entendi não. Manja quando você vai para o shopping, a gente sai do interior e aí vai para aqueles shoppings de São Paulo, vai para o Dom Pedro, em Campinas, né, que é famosão. Você vai para aqueles shoppings de praia e você vê luz para tudo que é lado, barulho para tudo que é lado, né, e as coisas assim funcionando, aquela maquinaria. Você fala assim, a tecnologia. Você olha assim, o zóio brilha, você fala, mano, que sensacional. Aí você vê lá aqueles documentários da Discovery Channel, como que faz batata Ruffles. Eu tô falando porque eu já peguei uma parte esses dias, nossa, faz tempo pra caramba. Mas, né, você fica olhando pra máquina assim, você fala, velho, empacotando, né, parece pato cagando, manja. Sai trocentos mil pacotes por segundo de batata Ruffles. Você fala, nossa, sensacional. Você pega o carro lá, né? Para quem gosta de carro, você vê, ó, carro 258.495 cavalos, tem não sei quantas mil válvulas, vai de 0 a 100 em um peido. E a gente, e baba, né? Pega o iPhone e fala, olha, eu tenho iPhone. O iPhone é o fetiche, é evidente, né? É evidente, não precisa nem falar. Estojo da Kipling, mochila da Kipling, isso tudo é fetiche. Isso é tudo fetiche. Quando você fica satisfeito e satisfeita, se você tem um estojo da Kipling, se não for da Kipling, não interessa, né? Não é estojo, porque o estojo verdadeiro, né? Isso é fetiche também. Fetiche da mercadoria está associado, evidente, com os dois termos de fetiche. Mas o que o Marx está querendo dizer, acho que já ficou claro, né? Os grandes monumentos, o arranha-céu de Dubai, que tem sei lá quantos mil andares, o elevador, o trem-bala. A gente olha aquilo e nós olhamos para aquilo como se aquelas coisas elas fossem sobre-humanas. Veja, como se elas tivessem uma vida própria, como se elas fossem independentes do quê? Do trabalhador. Do trabalhador. Para mim, o grande problema está aí. A hora que chegar na teoria crítica, a gente vai comentar isso com maiores detalhes. Mas o grande problema está aí. Você olha para aquele carro, você fala, não é possível, né? Olha que coisa linda. Como eu disse, os olhinhos brilham. O que é isso, velho? É você olhar para as coisas e esquecer que todas essas coisas lindas e maravilhosas, porque de fato elas são, esquecer que todas essas coisas são, ou melhor, foram produzidas por trabalhadores, por esforço, por suor, por exploração. Essa é a ideia fundamental. Essas características mágicas das quais o Marx fala, é isso. Você não consegue enxergar. Você se esquece, velho. Né? Não para pensar, você fala assim, nossa, como que o homem conseguiu chegar? Como que o trabalhador... Não. Nós admiramos aquele detalhe. Aquele detalhe é o produto final. Nós desconsideramos todas as relações que estão por trás.
que se resumem a relações de exploração, que se resumem a, claro, evidente. Não tem como você falar que o trabalho dentro do sistema capitalista não é um trabalho de exploração dos burgueses para com os proletários. Não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser aí, dar um mortal carpado, pirueta e tentar argumentar contra, mas não tem como. Não tem como. Então, onde nós estamos? Veja, a reificação ela faz o quê? A reificação ela transforma aquilo que é humano em coisa. E o que é o fetiche? É transformar aquilo que é coisa em humano. Humano em que sentido? Dotado de vontades. Dotado de vontades. O que nós acabamos de falar? Quem determina? Ainda mais dentro do nosso cenário agora, velho. Dia 23 de setembro de 2020. Ainda mais dentro do nosso cenário político, econômico, cultural, o que você queira chamar isso. A economia, ela determina as relações humanas. A economia, ela determina as relações humanas. Então, como eu disse, onde está o fetichismo da mercadoria e a reificação? É evidente, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. É evidente, para que um aconteça, os dois têm que acontecer. Esse processo é um processo de inversão. Não faz sentido uma se a outra não existir. Lógico. Como que você vai ter fetichismo na mercadoria se os seres humanos são seres humanos ainda e não coisas? Os caras vão conseguir enxergar as relações de exploração por trás. Evidente. Os caras não vão ser determinados pelas coisas. Não tem como. Na medida em que você tem. Então, e o contrário também é verdadeiro. Quer dizer, não dá para ter reificação humana, não dá para ter a reificação do trabalhador. Aliás, o fetichismo da mercadoria ele não existiria se você, enquanto ser racional, dotado de autonomia, pudesse se enxergar naquilo que você faz. Aí você não ia ver só uma partezinha, você não ia ver só o 0 a 100 em 1 segundo. Você iria ver tudo, todas as relações. Né? Todas as relações. Então, moçada, em resumo aqui da nossa aula, agora acredito eu que tenha ficado ainda mais claro o que é esse trabalho estranhado. O trabalho estranhado é essa incapacidade, vou colocar aqui, né? Trabalho estranhado. Para quem está pegando essa aula aqui, só essa aula aqui, lembrem-se da distinção que nós fizemos. Você pode colocar no vestibular trabalho alienado? Você pode pôr, velho. Afinal de contas, esse trabalho estranhado, esse termo estranhado, ele vai demorar para chegar até o ensino médio. Mas se você colocar estranhado, o corretor vai ficar muito feliz com a sua colocação, certo? Então, o que é esse trabalho estranhado? É o não reconhecimento do produto por parte daquele que o construiu. Você, como coisa, sem instrução, sem erudição, sem entender as relações que o cercam, você olha para os objetos e não consegue olhar e falar assim, isso aqui é meu, isso aqui é o que fiz. Um exemplo que eu gosto, que eu gosto de dar, trabalho estranhado, né? É um pedreiro. O que o pedreiro faz? Casas, certo? O pedreiro faz a casa, faz um shopping, ele olha, ele não consegue se reconhecer naquilo que ele fez. Por quê?
porque ele simplesmente entre trilhões de aspas, que é um puta de um trabalho, né? Ele simplesmente fala assim, não, o shopping, ele fez o shopping, mas ele fala assim, não, eu não fiz o shopping, eu só levantei a parede. O outro sujeito só passou a fiação, o outro sujeito só pintou. E ele e todos os demais não conseguem entender que o shopping ele só foi possível porque todos trabalharam. Então, essa incapacidade de se reconhecer naquilo que eles fizeram e mais é uma incapacidade de consumir aquilo que eles fizeram. É o não reconhecimento do produto por parte daquele que construiu, seja suas relações, ou seja, seja o não reconhecimento das suas relações, quer dizer, eu não sei, eu não consigo enxergar que a casa ela é produto de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, esse não reconhecimento seja suas relações, seja da fruição do produto. Fruição vai ficar meio ruim por causa da arte, né? Seja do consumo do produto. Os caras que fizeram lá o carro que vai de 0 a 100 em 2 segundos, eles não se enxergam como produtores finais do produto, como produtores daquele produto, daquela mercadoria, porque cada um apertou um botão, desceu a máquina que põe o carro, que põe a porta, o outro põe a roda, o outro põe não sei o quê, e além disso, não vou falar mais do que, porque não é mais importante, mas é tão importante quanto. Então, além desse fato do não reconhecimento dessas relações, ele próprio não tem dinheiro, né? O dinheiro que ele ganha não é capaz de comprar o carro que ele produz. O dinheiro que ele ganha não é capaz de comprar os 200 carros que ele produz por mês. O pedreiro faz arranha-céu, mas mora numa casa alugada. Mora num barraco. Certo, moçada? Tudo bem? Tudo mal, né? Tudo mal. Tudo péssimo. Mas espero que vocês tenham entendido. Não terminamos Marx ainda. É de suma importância esse sujeito, né? Acho que para quem está acompanhando aí todas as aulas, deve estar entendendo o porquê da sua importância. Certo, moçada? Um beijo para vocês. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela paciência de vocês. Nos vemos aí nas próximas aulas. Valeu? Até mais.